Olá, colegas. Meu nome é Luiz Henrique Zappa. Eu sou o presidente da SOJAF Paraná. O tema a ser tratado hoje é o que mais incomoda o oficialato, a indenização do transporte. Recebemos várias perguntas sobre o tema e elencamos duas para conversar hoje com o nosso entrevistado. Para responder a esses questionamentos e falar sobre a nossa IT, conversamos com o advogado da SOJAF Paraná, Dr. Gabriel Campos. Dr. Gabriel, muito obrigado por ter nos atendido. A primeira pergunta é a seguinte, doutor. Qual a opinião do nosso jurídico sobre uma outra ação em relação à IT, com um enfoque diferente, tal como enriquecimento ilícito da administração, assédio moral coletivo ou algo parecido? Bem, Zappa, quando nós assumimos a honrosa tarefa de defender os interesses dos associados da SOJAF, do Paraná, nós começamos primeiro por tomar pé daquilo que era a conjuntura com que se deparavam os associados da SOJAF. E aí fizemos um estudo sobre o que aconteceu em 2013 no Congresso, no 5º CONOJAF, que aconteceu em Brasília, promovido pela FENASOJAF, em que se deliberou pela reivindicação administrativa junto ao Conselho Federal de Justiça, da Justiça Federal, quero dizer, para pagamento de um reajuste sobre o valor da indenização de transporte. Naquela época, o escritório que atendia nacionalmente a entidade preparou um arrazoado muito poderoso, por assim dizer, e foi feito um lobby com mais de 300 planilhas de vários oficiais de justiça sobre a defasagem que estavam sofrendo e experimentando nas suas atividades, em função de usar o veículo próprio em serviço. E, infelizmente, administrativamente, houve um rolo compressor em cima. Não adiantou nada a fundamentação, não adiantou nada o lobby. O Conselho da Justiça Federal simplesmente indeferiu e arquivou o pedido. A partir daí, nós percebemos que o caminho seria a judicialização, mas não da maneira como estavam propondo algumas entidades a nível nacional. Tivemos uma ideia própria a respeito do que seria essa ação e optamos por uma ação que teria dois fundamentos. O primeiro deles seria simplesmente pedir a correção monetária, porque através desse artifício nós até já atingimos esse objetivo. A correção monetária pura e simples não pode ser confundida com o aumento de vencimentos por isonomia, que esbarra na súmula 37 do Supremo Tribunal Federal e que tem sido o grande muro de pedra na frente de várias ações de servidores públicos por reposição de diferenças, etc. Então, a simples correção monetária, através de um precedente do ministro do Supremo Tribunal Federal, nos incentivou a entrar por esse caminho. Então, abrimos essa ação com duas fundamentações. Primeiro, o direito de correção monetária pura e simples da verba, o que já daria uma poderosa reajustada no valor dos vencimentos. E também vimos a possibilidade da gente alcançar também por outro fundamento, por fundamento diverso, o mesmo objetivo, pedindo também que, se não fosse acolhido esse pedido, então fosse interpretado o pedido como uma indenização pelo dano causado pela União Federal mensalmente aos servidores, em razão do fato de terem que usar seu veículo próprio em serviço e a verba indenizatória não indenizar propriamente todos os gastos que os servidores estavam fazendo. Então, essa ação foi, como nós já esperávamos, rechaçada em primeiro grau. A ação que nós movemos pela SOJAF, hoje, acabou de ser distribuída no Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário, a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, agora, mês passado, foi distribuído, e estamos com muita tranquilidade, aguardando a oportunidade de irmos lá fazer a sustentação oral em cima do ponto de vista que nós estamos defendendo, porque confiamos muito nessa escolha que fizemos desse caminho que tende a solucionar esse problema, se Deus quiser. Ótimo. Okay? E essa questão do assédio moral coletivo? Então, o assédio moral coletivo para se caracterizar o assédio moral coletivo, nós precisaremos reunir alguns fatos, algumas situações que, vamos dizer assim, para se ter uma síntese do que seria isso. O simples cumprimento de um dever legal, de uma imposição de uma norma legal, até que essa norma seja questionada, arguída de inconstitucional, ou seja uma norma ilegítima, autoritária, ela não gera, só pela vigência da norma, o direito ao servidor de se sentir assediado moralmente. É claro que a conjuntura que o servidor se coloca por estar sendo obrigado a fazer uma coisa
obriga a ter gastos acima daqueles que ele está sendo ressarcido, poderia até caracterizar em tese uma situação de assédio moral. Mas o assédio moral coletivo ele é visto de uma outra forma pela doutrina, pela jurisprudência, e eu sinceramente não iria por esse caminho, até porque nós sabemos muito bem que o juiz federal, ele não só é o juiz federal, ele é também, no caso, a figura do patrão. E é ele quem vai julgar o assédio que ele mesmo, ou a própria estrutura do Poder Judiciário Nacional, criou para obrigar os oficiais de justiça a fazerem aquilo que estão fazendo. Então, eu acho que uma ação dessa teria que ser bem estudada do ponto de vista da plausibilidade. E eu não vejo assim, pelo menos não agora, com a tua pergunta, teria que fazer um estudo mais aprofundado, como uma ação com grande plausibilidade. E não existe o enriquecimento ilícito da administração nesse caso? Não, pelo contrário. Nós estamos defendendo justamente que há esse enriquecimento ilícito e a responsabilidade da União Federal é de índole objetiva. E essa matéria já está judicializada na nossa ação, que pretendemos brevemente defender no Supremo Tribunal Federal. Ótimo. A outra pergunta que recebemos um colega do interior é ligada a essa questão do oficial de justiça quando fez a inscrição no concurso público, não está no edital previsto que ele era obrigatório ter uma CNH ou ter um carro próprio para usar no seu dia a dia, né? E esse colega nos manda a seguinte pergunta: supondo que utilizemos a IT para o pagamento de carro, reserva ou táxi até o limite do seu valor e, posteriormente, solicitamos veículo da administração para o cumprimento dos mandatos restantes, sem o qual não teríamos meio para dar seguimento ao cumprimento, há riscos na utilização dessa estratégia em termos de implicações funcionais junto à administração? Sim. Veja, pela nossa função aqui já há 4 anos, temos atendido alguns processos administrativos desencadeados pela administração e, vez por outra, servidores, oficiais de justiça têm nos procurado para fazermos a defesa. Infelizmente, eu tenho que, como defensor, como advogado, representando os interesses dos associados da SOJAF, devo dizer que no processo administrativo fica bem caracterizado o poderio que a administração tem de coagir, ou tornar, vamos dizer assim, quase que obrigatória a atividade do oficial de justiça que prestou concurso público e se sujeita às normas criadas pelo Conselho da Justiça Federal, sob pena de incorrer nas sanções do artigo ou caracterizar uma negligência ao cumprimento de deveres funcionais, como aqueles do artigo 116 da Lei 8.112, que todos os servidores conhecem, que são exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições que servir, observar as normas legais e regulamentos e cumprir as ordens superiores, exceto quanto manifestamente ilegais. Eu coloco aqui, compartilho com os bacharéis que são oficiais de justiça a dificuldade que se teria em justificar, né, num processo administrativo, que é o que aconteceria se você não aceitar cumprir os mandatos da maneira como foi regulamentada por lei, e os oficiais de justiça estão se sujeitando há anos já a fazer, se dentro de um processo administrativo instaurado por disciplina, por infração a algum desses deveres funcionais, se o oficial de justiça teria como se defender de uma acusação de descumprimento de um dever legal, etc. Então, infelizmente, na atual conjuntura, eu não aconselho uma mudança unilateral, ou seja, individual, né? Eu aconselho sim, eu sempre debati isso, já te expus a nossa opinião aqui, da nossa equipe, é que qualquer atitude que vá acontecer, que tenha que ser tomada pelo oficial de justiça, aconteça após um debate longo e largo de toda a categoria e seja uma decisão que abranja todos, não apenas um ato isolado ou outro, porque isso pode gerar, infelizmente, uma situação como essa. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Sugestões e críticas podem ser enviadas para o nosso e-mail, assojavpr@assojavpr.org.br. Até a próxima.